Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. Eu abro essa edição com uma boa notícia para o meio ambiente. A União Internacional para a Conservação da Natureza aprovou um pedido para a proteção de 80% da bacia amazônica até 2025. Mamadou Diallo, membro da presidência da Assembleia durante os debates, afirmou que a moção apresentada pelos grupos indígenas foi aprovada por 100%. A proposta pede aos Estados-membros da UICN que se comprometam a proteger, conservar e administrar de forma sustentável pelo menos 80% da Amazônia até 2025. Isso seria feito em colaboração e reconhecendo a liderança dos povos indígenas na Amazônia, garantindo seu consentimento livre, prévio e informado. As resoluções não são juridicamente vinculantes para os Estados-membros, mas servem em geral para orientar as políticas ambientais. 9 países e territórios compartilham a bacia amazônica, considerada uma das áreas do planeta com maior biodiversidade. Esta moção foi a primeira e grande entrada dos grupos indígenas nos debates da União. Na discussão final, seus votos são agrupados junto com os das ONGs e as moções aprovadas viram resoluções. Fundada em 1948, a UICN é uma organização pouco comum, com estados, ONGs e agora povos indígenas em pé de igualdade. A BioNTech defende a aprovação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A farmacêutica diz que os estudos já estão prontos para serem publicados e submetidos às agências reguladoras. A farmacêutica BioNTech afirmou que vai solicitar em órgãos reguladores de todo o mundo a autorização para usar sua vacina contra a Covid-19 em crianças de até 5 anos de idade. O laboratório já se prepara para divulgar os resultados de estudos com crianças nas próximas semanas. Também existem planos de buscar a aprovação na imunização em crianças de 6 meses a 2 anos. As etapas finais de produção estavam sendo ajustadas para envasar uma versão pediátrica em dose mais baixa da vacina. Atualmente, o imunizante da Pfizer é aprovado para adultos e jovens de pelo menos 12 anos. A China está na frente na redução do limite de idade em sua campanha de imunização. As autoridades sanitárias do país aprovaram em junho o uso emergencial da vacina Sinovac em crianças de até 3 anos. O Chile, que dependeu muito da vacina Sinovac, aprovou este mês o uso do imunizante em crianças acima de 6 anos de idade. E ainda falando de coronavírus, a Organização Mundial da Saúde duvida que a vacinação sozinha seja capaz de conter a pandemia de Covid-19 por causa do surgimento de novas variantes do coronavírus. O diretor da OMS na Europa se mostrou mais pessimista sobre a possibilidade de um alto índice de vacinação deter sozinho a pandemia de Covid-19. A desconfiança se deve às variantes que reduziram a perspectiva de uma imunidade coletiva. É verdade que há algum tempo o Grupo Consultivo Técnico Europeu recomendava cerca de 80% da população elegível, mas isso foi em um momento quando não havia surgimento de variantes mais transmissíveis e virulentas. A probabilidade de que a doença continue sendo endêmica é cada vez maior. Por isso, o diretor pediu em coletiva de imprensa para adaptar as estratégias de vacinação, especialmente no que diz respeito às doses de reforço. Segundo os epidemiologistas, parece pouco realista alcançar a imunidade coletiva só com as vacinas, mas elas são essenciais para frear a pandemia. O Facebook e a Ray-Ban lançaram um modelo de óculos com lentes que podem tirar fotografias e até gravar vídeos com comandos de voz. As armações podem se conectar à plataforma do Facebook através de um aplicativo, sem a necessidade de fios e cabos. As câmeras estão integradas à parte frontal das armações, enquanto as ponteiras das hastes foram desenhadas para funcionar como alto-falantes direcionais para ouvir chamadas e transmissões de áudio. Os Ray-Ban Stories não vão ter características de realidade aumentada, tecnologia que combina computação com sinais visuais para criar mapas e realizar reconhecimento facial. Por outro lado, o modelo representa um primeiro passo para a criação de lentes que, no futuro, vão combinar imagens do mundo real com dados e gráficos disponíveis na internet.
O Facebook trabalha com suas unidades de hardware, jogos eletrônicos e realidade virtual para desenvolver um mundo digital conhecido como metaverso. Os Ray-Ban Stories vão ser lançados na Austrália, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Itália e Estados Unidos. O preço inicial vai ser $299, cerca de R$ 1.500. Eu quero. E olha, hoje eu encerro essa edição com uma dica de cultura. Uma exposição em São Paulo tem como objeto principal o caderno. E não é um caderno qualquer. O material assumiu diferentes finalidades. Vamos conferir na reportagem. História, cálculos, didática, sonhos. Quanta coisa uma folha pode contar. E uma folha nunca fica em branco por muito tempo. Até o tempo pode sujá-la ou deteriorá-la. E a partir do momento que eu começo a selecionar, a colecionar, a organizar, ele se torna um caderno. O caderno não vem pronto. O caderno está com as páginas limpas, não é? Então, quer dizer, a nossa vida, ela se compara a um caderno, porque ela está sendo escrita todos os dias, né? O livro já está pronto. Já tem começo, meio, enfim. O caderno, não. Depois de tanta vida online motivada pela pandemia e com a retomada gradual das atividades sociais, na capital de São Paulo, a exposição Cadernos de Artista promete surpreender ao explorar a arte através do contato. 50 obras de arte, 23 artistas, em uma exposição que tem como base um material muito utilizado por todos nós em algum momento da vida: o caderno. Inclusive o caderno ele é um aparato, né, cultural, pedagógico que acompanha todo mundo. Todo mundo já teve um caderno na escola. E no mundo da história da arte, ele acompanha os artistas. Todos os artistas, ou a história dos artistas, ele, de uma certa maneira, está vinculado aos cadernos. De desenhos às colagens, gravura, pinturas e recortes. Em cada caderno, uma experiência física e sensorial. Esqueça telas e esculturas. Desta vez, as manifestações artísticas são expostas em páginas. Seguindo as orientações da saúde, é necessária a permanência de máscara e o manuseio das obras é permitido com a utilização de luvas. Cada um também vai trazer o seu universo para fazer, então, essa leitura. Então, eu acho interessante, porque cada pessoa, inclusive, tem um jeito de ver. Essa coisa do caderno também tem isso. Tem gente que vê página por página, com o tempo. Tem gente que vê pulando, aí depois volta. E, enfim, então essas coisas são muito interessantes, porque cada um traz do seu repertório, vai ver o caderno com esse filtro. E é bem interessante estar agora voltando aos poucos e começar a fazer trabalhos que podem ser manuseados, claro, com toda a segurança, mas eu acho que a gente começa a sentir um pouco dessa ideia da arte de tocar, porque a arte, ela é muito, maioria das vezes, ela é muito intocável, né? Elas estão nos museus e tem sempre a plaquinha para não tocar. E aqui, justamente, a gente está retomando isso e com a ideia de tocar. Você pode conhecê-las gratuitamente na Galeria Nexo Lona, no centro da capital de São Paulo, enquanto o valor das obras para a venda está a partir de R$ 2.000. E se a vida imita a arte, não deixe a vida passar em branco. É algo muito simples, né? O ser humano, ele tem que se tocar, que embora vivamos num momento tecnológico e tudo mais, nós somos simples, né? A arte, ela é simples. E é o simples que atinge a alma das pessoas. E um recado, essa exposição que você acabou de ver vai até o dia 10 de outubro. É isso, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.